salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Hoje, convidados com S no plural. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, comunicador, apresentador, resenheiro, host. Agora inventaram essa coisa de host, chique pra cacete. Primeira vez que perguntaram, quando eu vim pra cá, qual o nome do host? Eu falei, que porra é essa? Apresentador, tá bom, simplifica esse negócio aí. Isso tudo aí sou eu e o Tomate. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, como eu falei, no plural, hoje teremos uma aula de fisioterapia. Eu tô com o Romário e com o Bebeto, com o Zico e com o Pelé e com o Garrincha. Esse negócio aí, né? Essas duplas assim, famosas, essas coisas. Diz mais uma dupla famosa aí. Pelé, Garrincha, Romário e Bebeto, essas coisas aí. Rivaldo e Ronaldo. Rivaldo e Ronaldo, essas coisas, E aí, sobre fisioterapia. Mas antes da gente começar esse papo aqui especialíssimo, porque haja conteúdo, eu vou perguntar se você já está inscrito aqui no nosso YouTube. Se você não está... aliás, a primeira coisa que Vossa Excelência tem que fazer é dar um like aqui. Já deixa o seu like para dizer que você curtiu. Quanto mais like tem, o algoritmo entrega para mais pessoas e assim o nosso conteúdo chega para mais gente, tá? A gente está chegando ao 100º programa. E, ó, se tu tá pela primeira vez aqui, ó, aqui já veio. Vai lá e volta lá. Quando acabar isso aqui, tu volta lá. Aqui já veio, ó. Zico, Tony Garrido, Alindinho, Léo Moura, Petkovic, Djalminha. Cara, assim, muita gente maneira, muita gente grande. Hoje temos 2 especialistas aqui, o programa vai ser legal também. Então se inscreva no nosso YouTube. E também não deixe de se inscrever no nosso Instagram. O Instagram é o @SóResenhaPodcast. E no nosso Kawaii e o TikTok, que é o Só Resenha, que é o podcast Só Resenha. O Instagram é Só Resenha Podcast, o Kawaii e o TikTok é podcast Só Resenha. Um tem Só Resenha antes, outro tem Só Resenha depois. E também tem o Facebook, tem o Threads também, é muita informação, maluco. Eu tenho que ter uma plaquinha aqui atrás de mim, o negócio da vinheta aqui atrás, assim, pra botar. O Threads é Só Resenha Podcast. E o Instagram e o Facebook é Só Resenha, não tem nem podcast nem antes nem depois. Então, somente Só Resenha, porque eu boto muitos cortes lá por dia, muitos. Ninguém bota mais cortes que eu. Impossível, esquece, impossível. E você assiste, você vê os cortes, tem uma noção de como tá o programa, cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, tá legal? Agora eu vou parar de falar que, pô, tu não entrou aqui no YouTube assim que é de graça pra ficar me ouvindo falar, né? Por todo convidado de maneira aqui, eu vou passar a bola pra eles, mas não deixa de se inscrever em todos os lugares que eu falei, tá legal? Passar a bola para eles aqui para a gente ter essa aula de fisioterapia. Então, muito boa tarde. Eu chamo ele de professor, de mestre, de Pelé, o Pelé da fisioterapia, até porque o convidado também acha ele Pelé, porque é aluno dele, tem toda essa admiração. O Pelé da fisioterapia, Fábio Marcelo, professor Fábio Marcelo. Muito obrigado. Diego Paiva, também. Muito obrigado aqui, irmão. Pela presença. E sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui para esse papo, que, como eu costumo falar, a gente não deve só trazer as grandes estrelas, os grandes artistas, porque eles não vivem sozinhos, né? Então, assim, pô, quem está na cadeia produtiva do futebol precisa estar aqui, porque o jogador precisa de médico, de preparador físico, de fisioterapeuta. Então, o papo hoje é sobre isso. Como a especialidade de vocês e como a profissão de vocês tem colaborado e muito para esse futebol de hoje, que está mais moderno do que... O Fábio está aqui, que é precursor da fisioterapia, está muito mais moderno, com muito mais estrutura do que era antigamente. Então, sejam bem-vindos. Vou dar uma descansada agora quando os senhores vão falar. Foi uma energia danada, né, maluco? Porra, acelerado, hein? Vou te falar uma coisa, só nessa aí eu já ia me cansando. Então, vou descansar agora aqui, enquanto o senhor dê as boas-vindas. Boa tarde. Mestre, né? Primeiro vamos com ele aí. Boa tarde a todos os telespectadores, os assinantes, internautas que acompanham o Só Resenha, esse podcast incrível desse meu amigo de longa data, Hilton Matos. Eu sou suspeito de falar de você, que eu sempre admirei o seu trabalho, e sempre foi recíproco, né? Sempre foi uma coisa bacana. É um prazer estar aqui para falar sobre essa profissão tão incrível que é a fisioterapia, sobretudo a área esportiva, né? Que vem crescendo ao longo do tempo, nas últimas 3, 4 décadas. Ela vem crescendo bastante e vem trazendo cada vez mais novidades para tentar acompanhar a evolução também do futebol, tanto na parte técnica quanto na parte física,
porque a gente tem, inevitavelmente, ação para que o jogador tenha prevenção, tenha o tratamento e tenha a manutenção preventiva. Então, a gente tem que acompanhar toda essa evolução e é sempre um prazer falar sobre a fisioterapia, sobretudo a esportiva. Bom, já com essa introdução aí, não vou me estender nem muito aí, mas prazer estar aqui, tá? Vai ser um bate-papo bem bacana. E o Fábio falou todos esses aspectos e também a parte mental do atleta, né? Porque ele vive sob pressão o tempo todo. Então, isso atrapalha muitas vezes o desempenho dele físico no campo. Então, a gente vai bater esse papo aí. E com certeza vocês aí, assinantes, né, e telespectadores, vão curtir esse bate-papo. Ah, legal. Você falou num ponto legal, que é o ponto mental, e aí, assim, já me deu me suscitou uma pergunta aqui. A parte mental, se o jogador está assim, tá sendo muito pressionado, ele tá se cobrando muito, e também a arquibancada cobra porque ele está um tempo sem jogar, e ele precisa voltar, precisa jogar, ele está se cobrando. A parte mental pode atrapalhar na recuperação? Perguntei para vocês dois, vocês podem... Pode. Pode. É um fator hoje que... hoje é a doença até do dia a dia, né? É o mais natural hoje. Então, você imagina, se você vem para o seu trabalho aqui, você não está bem de cabeça, o seu trabalho não rende. Se você vem... Vou voltar. Foi mal. Não vou te chamar de Tony Garrido, né? Me acostumando aqui com o microfone. Então, você quando vem o seu trabalho, se você não está legal de cabeça, né, você tem aquele dia mal, você não rende daquela forma. O atleta, ele não tem como escapar dos holofotes. Então, ele está exposto o tempo todo. Então, você imagina, você aumenta algumas coisas dentro do organismo ali, como cortisol. Então, você aumenta o processo inflamatório daquele indivíduo. A própria diminuição hormonal dele também, porque a maior concentração que nós temos aí de hormônios são nos músculos. Posso estar errado, mas é a maior concentração. Então, os nutrientes que ele absorve, né, não são absorvidos de uma forma ideal. O sono prejudica, porque o melhor recovery que nós temos é o sono. Então, isso interfere diretamente. Então, o indivíduo que tem... O atleta, eu costumo dizer que ele é um carro de Fórmula 1. Que ele correu, ele está no boxe. Então, durante o treino, ele vai para o boxe. E nós, seres humanos não atletas, somos os carros do dia a dia. A gente não espera. Muitas vezes a gente espera aquela data para levar o carro na concessionária. Que é uma coisa que, hoje, a fisioterapia, a gente tenta conscientizar essas pessoas também. Não só atletas. A gente está falando... Nós estamos falando aqui, basicamente, de atletas, mas... o alto rendimento em si é um carro de Fórmula 1. Então, ele está entre o limite e o funcional. E durante a corrida, você vê que o carro de Fórmula 1, ele troca o pneu, ele faz alguma coisa. E o atleta, ele está exatamente assim nesse ponto. Então, o aspecto físico-mental dele tem que estar bem alinhado. Às vezes, ele tem aquele problema ali, familiar, um problema extracampo, que interfere diretamente no desempenho dele. E como ele é muito visado, isso acaba aí corroborando com muitas críticas também que, ao meu ver, não são também legais para aquele momento, né? Porque ele é um atleta, mas ele não é um robô. Ele é um ser humano. Então, hoje, o Paulo Ribeiro, que está lá no Flamengo, é um cara que eu respeito muito, o Anel Salgado, que trabalha com esses atletas de forma mental. Então, o atleta em si, as pessoas têm que olhar um pouco mais aí para essa visão mental deles, porque isso atrapalha em tudo no desempenho dele, no dia a dia. E hoje, e aí uma pergunta... Quer completar, mestre? Não, ele respondeu muito bem. Eu só aproveitaria para falar, a gente fala sobre a questão do desempenho, mas o desempenho ele não é constante durante o dia inteiro. É necessário realmente que seja feita uma recomposição, né? E isso é feito durante o sono, que é, como ele citou, o principal recovery, que é esse procedimento que a gente utiliza para recuperação, né? Pós-treino, pós-jogo. E hoje, na pirâmide do recovery, a gente tem o sono, a alimentação, hidratação e o mental. A gente fala muito das técnicas fisioterapêuticas que existem, né? Como a massoterapia, como a bota, que a gente pode usar de compressão pneumática, a bota de LED, dentre outras técnicas, que pode o laser de alta potência, enfim. São várias técnicas existentes que
tem a função de recovery, mas nada se assemelha a esse topo da pirâmide, que é o sono, alimentação, hidratação e o mental. Se o atleta estiver... Isso serve para qualquer pessoa. A gente fala atleta porque é um tema que a gente está abordando, mas para qualquer pessoa é necessário, para você se reenergizar, se recompensar do trabalho que você fez durante o dia, é você ter esses 4 pontos muito bem definidos e muito bem adequados à vida da pessoa e, no caso, do atleta. Isso minimiza muito, inclusive, fatores de risco de lesão. Ô, Fábio, você que foi precursor da fisioterapia no futebol carioca e até no futebol brasileiro, depois a gente vai contar algumas histórias suas sobre, inclusive, se hoje os fisioterapeutas viajam, se deve muito a você. Daqui a pouco a gente vai lembrar dessa história aqui, que foi a história com o Sávio lá em 94, né? 94. Então, assim, você começa aí no Flamengo em 93, mas antes você faz um estágio no Vasco em 89. A gente tem aí 30 e alguns anos, né? 39? 35. 35. 36. Você pegou uma época raiz e hoje a gente vê... Assim, o Mário Jorge esteve aqui. O Mário Jorge foi técnico da base do Flamengo. Trabalhei com ele lá na base. A gente foi campeão junto. Ele esteve aqui. E ele falou que a base do Flamengo hoje, ela é melhor do que o futebol profissional de muitos clubes. Sim, concordo. Então, assim, você pegou uma época raiz. Olha, lembrei de outra história que eu vou pedir para você emendar e contar. Que é a história do Paulo Angione, você me contou uma vez. Mas vamos lá. Você pegou uma época raiz e hoje a gente tem uma puta de uma estrutura, cara. Um clube de futebol, assim, do tamanho do Flamengo, Palmeiras, uma puta de uma estrutura. Cara, qual é a diferença da tua época para hoje? O quanto você consegue mapear para a gente a diferença, o quanto que avançou, o quanto que as ferramentas, as tecnologias hoje ajudam para coisas que se tivesse na tua época, você teria, o futebol teria performado de uma maneira assim muito mais rápida e com muito mais eficiência? Se a gente pensar, né, de quando eu entrei no Flamengo em 93 e do que se tem hoje, durante esses 32 anos, 33 anos, evoluiu absurdamente. Primeiro que se conhece muito mais sobre ciências básicas. O que eu falo de ciências básicas? Hoje se conhece muito mais de fisiologia, de neurofisiologia, de cinesiologia, que é o estudo do movimento, da biomecânica, que é toda a física aplicada ao movimento humano, que é o que determina a individualidade associada à melhor performance. Não existe um movimento que a gente possa falar que seja universal, que todo mundo tem que fazer aquele movimento da mesma forma, porque é assim que funciona. Não. Existem diferenciações importantes, porque cada pessoa tem um aprendizado motor, um controle motor, uma morfologia, uma geometria articular. Então, cada pessoa é uma pessoa, um indivíduo. E dentro desse aprendizado motor, ele traz com ele experiência desde a sua formação até a sua neuroevolução. Então, hoje a gente conhece muito mais sobre isso aplicado ao esporte. Se conhecia bastante coisa na época, mas foi evoluindo, além do conhecimento ser dia a dia, se conhece mais um pouquinho, mas também a aplicabilidade desse conhecimento, através da tecnologia, né? Através da evolução do próprio esporte. Então, hoje a gente consegue mapear fatores de risco, que são fatores de risco, dentro daquela mecânica individualizada, dentro daquela fisiologia, daquela genética individualizada, a gente consegue também individualizar fatores de riscos inerentes àquele atleta. E, a partir daí, entrar como um trabalho preventivo mais eficaz. E também toda a parte curativa de tratamento,
A gente tem muitas ferramentas hoje. Então, a gente... Na época que eu entrei, a gente tinha basicamente o ultrassom, só para ilustrar. A gente tinha um ondas curtas, tinha um forno de beer, tinha Turbilhão? parafina, turbilhão, que naquela ocasião é o que nos ajudava muito. Não tenha dúvida. A gente tinha bastante resposta com esses recursos, Cheguei né? a estagiar com isso aí ainda. Então. Pois Meu é. início de estágio foi com isso aí. Pois E é. hoje a tecnologia ajuda muito, né? Mas como o Fábio falou, se a gente pensar no fator biomecânico e da cinesiologia, porque você imagina, você vai colocar lá um aparelho num determinado atleta, mas você não fez uma avaliação biomecânica nele, você não, né, minimizou aqueles riscos ali de cinesiologia naquele atleta. Então não adianta nada você muitas vezes colocar um aparelho, mas você não corrigiu aquele movimento. E também tem um contraponto. Não é tudo que você vê que você mexe, né? A gente tá o exemplo do Garrincha, né? A maior alavanca de velocidade e precisão do mundo. Né? Ele tinha um valgue e um varo. Então ele era rápido porque ele driblava para o mesmo lado. Ele tinha uma alavanca que favorecia ele. Então quando o zagueiro ali pensava em reagir, ele já estava um tempo e espaço na frente. O próprio Usain Bolt tem um grau de escoliose absurdo. Tem o pé chato, a Simone Biles também. Tem um pé chato. Então, hoje, tem muitas coisas também que a gente até discute bastante, né? Que a gente tem coisas que você vê, que você não mexe, mas você, dentro daquela característica, você melhora. Mas você não tenta mudar aquilo ali, porque é uma condição que aquele indivíduo adquiriu durante a vida toda dele. Que é diferente de lesão. São alterações. Alterações, disfunções mecânicas que são diferentes de lesões. Quando você tem, por exemplo, um joelho em ventania, como é chamado do Garrincha, um vário, um valgo, é óbvio que ao longo do tempo vai ter um desgaste maior e aí pode virar uma lesão. Mas enquanto não ocorreu isso, ele tem uma disfunção. Tem um joelho vário e outro valgo. Uma pessoa que tem uma lombalgia porque tem uma retificação de coluna lombar, né? Então, tudo isso é alteração. Alteração estrutural, alteração funcional, que você tem como corrigir ou minimizar esses efeitos, né? Para evitar que essa lesão venha de uma forma agressiva e, quando vier, você tem um controle maior. A gente falou aqui de estrutura, mas assim, hoje tem muito mais equipamento, tá? Muito mais... Se a gente for fazer uma correlação com essa época, eu falei de alguns, ele citou alguns. Eu peguei essa transição, né? Então, eu estagiei com turbilhão, estagiei com ondas curtas. Ondas curtas. Eu lembro que no estágio que eu ia, eu tinha que aquecer lá a parafina, colocar a parafina em cima do tecido lá do paciente, esperar esquentar, depois você tira aquela resina ali. Cara, tu sabe onde minha cabeça foi agora? Assim, nessa falta de estrutura, onde é que a minha cabeça foi? Será que clube da Série C, da Série B... Claro que não vai ter estrutura do Flamengo. A gente tá pegando o Flamengo assim, que é o clube hoje, vamos dizer assim, mais poderoso. Vai pegar um clube, sei lá, da Série C, da Série B, eles não vão ter essa estrutura. Será que eles têm essa estrutura de 30 anos, de 20, 30 anos atrás? Olha, eu acredito que tenha algumas coisas. Algumas sim, mas outras não. Deixa eu me fazer melhor. Será que eles não têm estrutura e a única coisa que eles têm são esses equipamentos de 30 anos atrás? Pode. Ou seja, eles nunca vão competir na elite, eles vão ficar fadados a ficar ali naquela divisão. Hoje, a estrutura... O Flamengo é prova disso, né, mestre? Assim, você vai me ver falando muito mestre, porque realmente o Fábio, para mim, é um... Eu também chamei de mestre, então... É uma referência que eu tenho, fui aluno dele na graduação, então é um cara que eu sempre tive como um espelho. E não só como um professor, mas também como uma pessoa também. Tem os valores parecidos com os meus. Então, eu tenho ele como uma referência como um todo. Então, vai me ver várias vezes. Mestre. Então, estava falando, né? Eu trabalhei... O meu primeiro emprego foi no Bom Sucesso. Eu tinha uma caixa d'água azul e uma maca. Então, ali eu precisava ser fisioterapeuta. E qual é a essência da fisioterapia... Na minha percepção e com tudo que eu
que eu aprendi também é a mão. É a terapia manual aplicada. É você intervir no movimento ali que você encontrou uma restrição, alguma dor, que a biomecânica ele é soberana. Então, você imagina, você tem um bloqueio articular. Você pode fazer a bota que for, você pode fazer o aparelho que for. Se você não corrigir aquele bloqueio ali, você vai favorecer aquele indivíduo a ter um processo de dor contínua. A performance dele diminui. Então, ali foi uma experiência muito boa para mim. Eu não tinha uma estrutura física, mas eu tinha a essência da fisioterapia que ele falou muitas vezes para mim na graduação. Então, eu consegui ali, dentro daquele ambiente, trabalhar um recovery com aquele atleta, com uma liberação miofascial, uma massagem esportiva. Pegava, como é muito calor aqui no Rio de Janeiro, na época do verão ali, pré-temporada, eu enchia a banheira, eu enchia a caixa d'água de água e deixava o sol esquentar ela, o atleta ficava ali dentro. Então, eu conseguia, dentro daquele ambiente, me virar. E quando eu consegui, né, evoluir na minha carreira e fui para lugares mais estruturados, eu consegui ter um pouco mais de facilidade, porque eu vivia esse extracampo ruim, né? Foi o Fábio começou lá. Na época, na fisioterapia era nova, né? Tinha massagista, pô. Eu lembro que eu peguei essa parte de massagem com sabão de coco, pô, com água aquecida. Então, eu peguei esse pessoal nisso de carreira. Me lembrou, Fábio, assim, a gente tá falando de uma fase raiz e me conta uma história, se é verdade, que você estava no Flamengo, assim que você chegou, né? E para quem não sabe, o Fábio Marcelo é o primeiro fisioterapeuta da história do futebol carioca, né? Ele chega no Flamengo em 93. E você foi pleitear por mais equipamentos, né? E aí você conversa com o professor Paulo Gione. Pô, professor, a gente queria aqui... Justificou por que precisava mais. Não sei quais equipamentos eram, vou precisar falar. E aí, o que aconteceu? Conta essa história aí. Deixa ele contar essa história. Isso é verdade, essa história que ele ajudou? Como é que é? Eu tô curioso para saber esses equipamentos aí. Pô. É verdade, é verdade. Quando eu chego no Flamengo em 93, mais precisamente em março de 93... me deparei, digamos assim, com um setor que a gente tinha, na ocasião, um ultrassom e um micro-ondas, que eles chamavam de radar, que era um aparelho, tinha uma cúpula, e que você não podia bater nela, porque tem uma antena dentro. Isso eu não lembro não, mestre. Você vê como é que é antigo. Raiz. Isso aí eu não lembro não. E a gente usava até muito pouco, porque não se tinha tanto conhecimento para usar aquele micro-ondas. Que durante anos depois, esse micro-ondas perdurou de forma mais sofisticada, né? E atualmente já mudamos para outras terapias, como tecar-terapia, como magnetoterapia, enfim. Ondas de choque. Mas na ocasião, a gente chegou a usar. Só que não estava dando conta para ajudar no processo de recuperação dos atletas. E aí eu fiz uma pesquisa de alguns equipamentos, se eu não me engano eram 6 ou 7 equipamentos, que a gente precisaria, como um ultrassom novo, um laser, um aparelho de eletroterapia que fizesse algumas correntes. Na ocasião, a gente usava muita corrente galvânica, né? Que é uma corrente contínua, ela era analgésica. E hoje, inclusive, através da corrente galvânica, tem a EP, que é uma técnica super interessante. Essa eu usei, a corrente galvânica também, a EP também eu já usei. Isso. E aí, correntes alternadas... Microcorrente, né? coisas que na época era mais sofisticado, digamos assim. E a gente precisava levar alguns equipamentos desses, né? E eu fui fazer a solicitação. Na ocasião, não estava sendo possível esse investimento. E eu conversei com o professor Paulo Gione, né? Que eu aproveito aqui para mandar um abraço para ele. Eu gosto muito dele, tenho muito carinho por ele, muita gratidão. Eu vi recentemente no lançamento do livro do Joel, esse ano.
Tem um tempo que eu não o vejo, mas sempre a gente troca abraço através de amigos, né? E eu fui conversar com ele. Ele era um gerente de futebol lá no Flamengo. Ele me recebeu na sala dele e falou, faz um levantamento desses equipamentos para ver os valores e tal, e ver o que a gente pode tentar, né? Eu fiz, 2, 3 dias depois, cheguei com o orçamento para ele. Aí ele, senta aí, menino. Aí eu sentei na mesa dele e ele pegou um papel e colocou Paulo Angione e colocou um valor. E ali ele foi ligando para alguns beneméritos do clube, amigos, enfim, do clube. E na mesma hora, em cerca de 15 minutos, mais ou menos, o valor dos 7 equipamentos estava arrecadado. E eu saí da sala e ele falou, pode encomendar. E eu encomendei os equipamentos e esses equipamentos, eles ficaram pelo menos até 99, quando eu volto para o Flamengo, 99, 2000, depois eu saio de novo para o Japão, eles estavam sendo usados ainda, só fazendo manutenção. Pô, bacana. Então, você vê que história bacana. Sim. Quando uma pessoa, ainda que tenha dificuldade, mas ela está propensa a ajudar. Contribuir com o clube. Contribuir. Dentro da sua função de gerente de futebol, né, que ele tinha, né, e para que funcionasse bem, o atleta tinha que estar bem. Então, ele entendeu a importância daqueles equipamentos para que a gente pudesse fazer um bom trabalho com o atleta. E ele mesmo tomou uma decisão para poder resolver o problema. Então, eu achei incrível isso. Sou grato a ele até hoje. Já encontrei com ele outras vezes e sempre com a mesma gratidão, porque ele poderia muito bem falar, deixa aqui, eu vou ver o que eu posso fazer. E naquela ocasião não se podia fazer muita coisa, porque naquele momento não dava para fazer. Eu ia ficar esperando, possivelmente eu ia ficar 93, 94, quando em 95 eu saio para o Japão a primeira vez, e ia deixar o clube do jeito que eu entrei. Não, ele foi, pediu para eu sentar na mesa dele e tomou essa atitude e conseguiu comprar os equipamentos na mesma hora. Já saí dali feliz da vida, encomendando os equipamentos. Coisa de 10 dias depois, já estavam todos os equipamentos lá. É uma história muito bacana. História maneira. Muito maneira, lá de trás. Sim, sim. Né? Da fisioterapia, como a gente começou, né? E que é nobre, né? Porque até hoje... Porque não é atribuição dele, né? Não, exatamente. Cara, né? Você vê, ó. Hoje a gente busca, né? Falando de mercado, né? E aparelhos. Você tem um atleta ali que vale, sei lá quantos milhões. Aí o clube contrata esse atleta, mas ele não tem os melhores equipamentos. Então, isso hoje está mudando muito, né? A própria valorização da profissão tem mudado. Não é o ideal, mas tem mudado. Você quer investir nos melhores atletas, na minha opinião, você tem que ter os melhores no staff e os melhores equipamentos. Hoje, tem uma conscientização um pouco maior, mas essa história é bacana porque a gente está falando de 93, né? Então, assim, ninguém sabia o que era fisioterapia ainda. Sim, sim. E quando eu comecei a estudar fisioterapia em 2004, 2005, as pessoas acham que fisioterapia era choquinho e massagem. Pô. E escutei várias vezes, fisioterapia não serve para nada. Não, infelizmente, sabe o que né? que eu acho mais legal dessa história? E a evolução foi bacana, e isso corrobora muito. Isso aí porque as pessoas não gostam de saber da história. Acho que a fisioterapia esportiva começou agora, né? Mas o que eu acho legal dessa história é exatamente a tomada de decisão, de atitude que ele teve para resolver um problema, né? Que ele poderia muito bem, além de não ser função dele resolver esse problema diretamente, e ele precisaria de recursos e talvez naquele momento não pudesse, mas ele ter tomado a atitude de resolver o problema, ter resolvido e ter beneficiado o clube já no primeiro ano de ter um fisioterapeuta com equipamentos modernos na época e compramos da melhor marca naquela ocasião. Era a melhor marca do mercado. Tu vê que ele queria ajudar de fato. Ele queria ajudar de fato. Então, isso é que eu acho bacana, entendeu?
Isso assim, hoje, no mundo de hoje, por exemplo, cheio de internet, rede social, um monte de corneta e opinião daqui, opinião dali, influenciador, é capaz dessa informação vazar, até criticarem ele. Tipo assim, pô, o cara tem que estar preocupado em fazer a gestão do clube, de contratar atleta, não em fazer vaquinha. Né? É capaz até de pegar, de deturpar a parada, não de ficar fazendo vaquinha, porque é capaz até de algum corneta criticar o cara. Ele não tinha o recurso e ele foi correr atrás do recurso. Ele conseguiu, de uma forma muito honesta, muito eficaz, e o bem que ele fez para os jogadores foi muito grande para o clube. O legal até dessas pessoas, né? Que ajudaram ele na época, que ele deve ter falado, não, eu tô precisando disso, e as pessoas tiveram essa consciência também que era benéfico pro clube, né? E na época nós tínhamos um time de respeito, né? Então a gente precisava ser condicente no que estava oferecendo. E era um início, o que chamou a atenção nisso é isso. Um primeiro ano de fisioterapia no clube, né? A gente levando uma proposta de compra de equipamentos novos, que precisava, porque não tinha, e ele ter acreditado que isso ia ajudar, entendeu? E tendo trabalhado para que isso acontecesse. E a evolução hoje, você vê a magnitude hoje, né? A informação é muito rápida. Então, hoje você abre o telefone aqui e você faz as compras pela internet. O Antônio Melo teve aqui, eu sempre falo isso com o Fábio, inclusive um dos motivos desse podcast é isso. O Melo teve aqui e ele falou... Abriu o microfone, a primeira coisa que ele falou foi que as coisas que mais evoluem hoje no futebol, as coisas que mais avançaram no futebol, estão contribuindo ainda, e muito, no futebol, é a preparação física e a fisioterapia. E eu tô com duas feras aqui, a gente já vou pedir já pro Diego contar algumas histórias dele também. Por que a fisioterapia hoje é uma das funções mais importantes para o futebol? Vai. Primeiro mestre. Pô. Então, vamos lá. Por que a fisioterapia? Porque, primeiro, que a fisioterapia é um elo. Eu posso até contribuir. Se a minha contribuição foi errada, você tem toda a liberdade de falar assim, não, fica ali, cala a boca, tu estragou meu raciocínio, falando merda. Mas, não, foi bem pra caramba. Não, a contribuição que eu vou dar agora. Porque muita gente, o Diego tinha falado assim, o nego não sabe, dá choquinho, o nego não sabe o que é a fisioterapia. Mas, de repente, a fisioterapia, o cara ali está recuperando, fazendo movimento, assim, o leigo que não domina, tá? Recuperando, fazendo movimento e esticando a perna para lá e para cá, dando choque para o cara voltar para o campo. Mas não é. Existem 3 fases, né? Você tem a prevenção... tratamento. A prevenção, o tratamento e a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva. Então, essa minha contribuição contribuiu com a tua resposta, não tem nada a ver? Claro, não, tem tudo a ver. Pô, ufa, né? Ufa. Tem tudo a ver. Exatamente isso. A gente tem 2 pilares aí. O primeiro é que a gente está entre o médico e o preparador físico, fisiologista. Ou seja, o ponto central ali, né? O médico avaliou, fez a cirurgia, enfim. Diagnóstico médico. Tem um diagnóstico clínico e a gente pega esse paciente e tem essa ligação aqui. E tem a ligação, posteriormente, com a fisiologia e a preparação física, quando a gente vai começar a fazer o trabalho para liberar esse jogador. Então, a gente está no meio dos 2. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é esse. A gente atua preventivamente, em cima do que a gente falou no início, que é mapeando cada atleta, que cada atleta tem um aprendizado motor, tem uma forma de se expressar com o corpo, né? É o que eu costumo dizer, se fosse simples, pedia para o Zico fazer uma clínica com 10 meninos e ensinar a bater falta. E todos os 10 bateriam idêntico ao Zico. Mas sabe por que não vai acontecer isso? Porque cada um tem um jeito, tem uma forma de executar a mesma tarefa diante do que ele aprendeu, dos medos, dos desafios, do domínio motor, do controle motor. Então, isso tudo é individual. Então, você tem como mapear individualmente para fazer uma prevenção. Você tem como tratar, que é aí quando tem a lesão efetivamente. E você tem como depois fazer uma manutenção preventiva. Ou seja, aquele atleta fez uma determinada lesão.
Vamos lá. Fez uma lesão muscular, grau 2, que afetou cerca de 30% da fibra muscular. Essa área nunca mais vai gerar contração muscular. Ela se torna inelástica. Existe uma fibrose, uma cicatrização, que ela passa a não ter capacidade de gerar contração, consequentemente não gera torque, consequentemente não vai contribuir. O que ela pode fazer é até atrapalhar o processo do restante do músculo e de todos os grupos musculares que estão envolvidos naquela tarefa, naquele movimento. Então, o que seria essa manutenção preventiva depois que você libera? Você fazer um controle de elasticidade, de força, de exercícios específicos para que ele execute isso dentro do esporte que ele realiza e minimizar aquele dano que aqueles 30% da área que foi afetada está afetado e não vai poder mais contribuir. Então, obviamente, que o restante da musculatura e todo o grupo muscular vai ter que trabalhar mais. É como se 5 pessoas fossem empurrar um caixote que pesa 100 quilos e, didaticamente, cada um empurrasse 20 quilos. Uma pessoa se machucou. Ela não contribui mais, mas o caixote tem que ser empurrado. Ou seja, a execução da atividade tem que ser feita. Só que aquelas 4 pessoas agora, cada uma vai ter que empurrar 25 quilos, um pouco mais. Isso é uma manutenção preventiva que é feita. E porque se você liberar, ele for embora e não tiver essa preocupação, ele vai lesionar de novo. E assim, e o ponto-chave também hoje o atleta se cuida também bastante. Essa conscientização, porque a fisioterapia, como o Fábio falou, a gente é o elo entre muitas coisas ali. Então, essa conscientização da gente com o atleta, o próprio atleta saber que ele tem que se cuidar, isso favorece bem também. Hoje, dentro do clube de futebol, é tudo muito bem estruturado. Então, o atleta chega num pré-jogo, num pré-treino, ele passa na fisiologia, ele faz exames específicos da fisiologia, aí você tem informação da fisiologia, ela te passa tudo aquilo ali com a termografia, com o exame de CK. Então, a gente já tem meio caminho andado, a gente tem um indivíduo já mapeado. Aí ele tem o acesso ali à parte de alimentação, então tem a nutrição do clube, onde tem... lá no Flamengo é melhor que qualquer restaurante aqui fora. Você pega, tem 5 tipos de proteína. Na minha época não era. 5 tipos de proteína, tem uma mesa só de legumes e verduras, então tem tudo descrito para o atleta ler o que ele está comendo. Então essa conscientização facilita muito, porque isso interfere no desempenho dele e no recovery. Né? O Pavanelli esteve aqui semana passada e a gente estava conversando sobre isso, sobre o jogador de futebol hoje, ele está mais inteligente para essas questões, né? Porque a gente eu até brinquei aqui e falei, nego fala que o jogador de futebol é burro. Eu falei, cara, para fazer o que ele faz, ele é inteligente. Que eu vejo futebol há 30 anos, há 40 anos mais, não consigo ter aquela leitura tática para eles fazerem aquilo que eles fazem. Pô, burro sou eu. Assim, para a função dele, não é burro, não. Ele é até inteligente para fazer aquela função, mas para a opinião, o jogador é burro, né? Tem essa coisa de futebol, jogador burro. E o jogador de futebol hoje, assim, como a estrutura está muito grande, né? Multidisciplinar, tem muito profissional, pô, não sei quanto a quantidade que tem hoje de profissionais do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, mais de 40, não sei, mais de 40 pessoas, gente pra cacete de cada O staff é bem grande. É muito grande, é. Tem muita informação, muito departamento, muita triagem obrigatória. O cara tá mais inteligente, o cara tá mais inteirado, ele sabe. Sim. Então ele sabe até da importância, uma consciência do teu início, o cara hoje tem uma consciência maior do que ele precisa fazer em tudo, inclusive na fisioterapia, do que na tua época. Quer ver um exemplo que é um paradigma para mim? É o Cristiano Ronaldo, pô. Você vê, é um cara de mais de 40 anos que ele tá ainda para cima, numa curva para cima. Então ele é um maior exemplo para mim em termos de atleta. Vou contar uma história aqui, né? Eu estive na Turquia um tempo, no Besiktas, e lá eu tive contatos com alguns atletas que trabalharam Mas no clube, né? Tratando algum jogador específico? Não no clube, né? No Quaresma, o Pepe lá. E a gente estava conversando, né? Pô, como é que é? Ele falou, não, na casa dele é tudo regrado. Não tem refrigerante, ele tem hora para dormir, ele controla o sono dele. Ele controla tudo. O Quaresma ou o Pepe, os dois? O Cristiano. Cristiano, tá. E o Pepe também, tem até uma história engraçada, que ele tem várias vitaminas lá, né? Aí tava lá no jantar lá, aí um determinado atleta aí, um brasileiro, chegou assim, aí, pai, beleza? Pô, me dá uma vitamina dessa aí, pô, tô vendo que tu tá fortão e tal, não sei o quê.
Aí ele olhou assim, tá, pegou e deu pra ele, assim, uma vitamina. Aí passou um tempo, aí o atleta passa assim, tava espumando pela boca, cara. Espumando. Ele, "Ih, pai, essa vitamina tua aí não tá boa, não. Meu irmão, tu acredita que esse cara engoliu um efervescente achando que era um comprimido?" Aí o cara pegava água, botava na boca e começava a espumar. Então, assim, o maluco conseguiu engolir um efervescente desse tamanho. Só que parou na goela dele. Então, assim... Mas, você vê que o exemplo se arrasta. Ele viu um outro atleta cheio de vitamina, ele foi, na curiosidade, perguntar o que é aquilo ali. Então, você vê, o Pepe teve uma carreira também longe, né? E também com poucas lesões. Você vê que... E me surpreendeu muito quando eu conheci ele pessoalmente. Porque eu achava que ele era mó brucutu e tal. Nada, ele é um gentleman. Só que, quando colocava na arena, o cara se transformava. Mas era um cara também que se cuidava demais. O próprio Quaresma, eu via muito também o Wagner Love, que estava lá na época. Se cuidava muito. Até hoje Você tem alguma história do Quaresma? O Quaresma era meio bad boy, né? É? Era meio bad boy, mas ele era mais na dele. Mas o sonho dele era jogar aqui no Brasil. É mesmo? Ele sabia todas as músicas aí dos clubes de futebol, cantava e tal. Eu, né, como rubro-negro, eu achava que ele era a cara do Flamengo. É. Ele literalmente, tinha uma história que ele contou do Carlos Alberto, que quando o Carlos Alberto, acho que o Diego Ribas chega no Porto, né, acho que os três jogavam lá e aí o Mourinho reuniu os três e aí o Mourinho começou a falar, não, que só tem 2 vagas, tem só vocês 3 aí. E ele me contou que o Carlos Alberto levantou, você para de falar, resolve entre os 2 aí, uma vaga é minha e saiu. Então, assim, estilo Carlos Alberto de ser. O Carlos Alberto é meu amigo e tal, e o Carlos Alberto me contou essa história também, o tempo que eu trabalhei com ele. Então, eu via lá, isso foi em 2018, mais ou menos, que eu tive lá. E eu vi ali que dentro daquele aspecto do clube, já tinha aquele cenário ideal. O cara entrava, fazia a refeição dele, e aí ia para o pré-treino, que é o que a gente fala ali na fisioterapia, que é prevenção. Eu gosto muito de usar o termo de minimizar risco, né? Então, tudo que a gente faz ali para abordar aquele atleta, até de uma forma verbal, perguntar, pô, como é que você tá? Você tem alguma queixa e tal? É para você tentar agir naquele ponto ali e minimizar o risco de acontecer alguma coisa. Então, ali dentro daquele aspecto no clube, naquele cotidiano, então ele tinha o pré-treino, ele ia para o campo, depois ele voltava para a fisioterapia, ele almoçava e jantava no clube, que isso é bom, é o ideal. Quanto mais o atleta estiver no clube, o clube tem mais controle do que ele está fazendo. Por quê? Tem atletas e atletas. Hoje você tem uma gama muito grande que se cuida muito, mas também tem aquele pessoal que também exagera um pouco. E ali hoje no clube, né, tem o dedo duro, né? A fisiologia, se o cara mijar fora do pinico, meu irmão, vai acusar. Porque ele vai ter que botar o dedinho ali para fazer as aferições dele, vai ter que tirar uma foto ali na câmera termográfica. Então, tem algumas ferramentas hoje que o clube também consegue pegar esse pessoal aí e colocar no eixo. Cara, como é que seria hoje um Romário, um Neto? Vamos pegar assim uns caras que sempre ficaram acima da balança. Giovani, Neto, uns caras que brigavam com a balança, né? E uns caras mais assim, mais... Tudo bem que o Romário não bebia. Como é que seriam uns caras hoje assim, mais rebeldes? Com GPS. Pô, com GPS, com essa doutrina toda. Ia ser complicado, né? Então, eu acho que, pô, o Romário, vamos isolar, né? Gênio. Eu acho que são fases que o futebol que passa. É a conscientização, né? Você vai passando com aquilo que vai te oferecendo, entendeu? Então, hoje tem essa oferta de um monitoramento muito maior. Você vê que o pessoal hoje vai para as férias. Antigamente ia para as férias e chegava 5 quilos mais gordo. É. Hoje eles chegam praticamente no peso. E a maioria dos atletas tem os profissionais individuais com ele. É um preparador físico e fisioterapeuta. Então é tudo muito monitorado. Então eu acho que a questão está muito ligada à fase, às eras, entendeu? Nós estamos vivendo uma era que tem como monitorar, então tem como ofertar. Vou te fazer um exemplo, falar sobre um exemplo. Quando eu ia para o campo ou para o tanque de areia fazer um trabalho de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o trabalho que a gente faz de recondicionamento neuromotor, ou seja, reeducar aceleração, desaceleração, giro, salto,
enfim, num paciente que vem de uma lesão, a gente não ia monitorado com um GPS, que te dá uma série de dados que você pode, quantos passos dentro do você seu... deu, velocidade que você atingiu, quantas acelerações. Direção. Exatamente. Qual foi a sua máxima aceleração? Sua Se você entrou em sprint ou não. Enfim, que entrar em sprint, muitos consideram igual ou acima de 25 km por hora. E que eu não vejo dessa forma. Eu acho que o sprint máximo está relacionado à individualidade. Às vezes você vai fazer em 22, em 18, é o teu melhor que você faz. Entendeu? Enfim, assim como tem alguns que fazem a 35. Sim. Então, mas tem ali um parâmetro, né? Quando a gente ia, não tinha isso. E como é que a gente mensurava isso? Alguns vão falar assim, mas devia dar muito errado, né? Não. A gente recuperava em tempos melhores do que se recupera hoje. Entendeu? Por exemplo, uma ligamentoplastia de cruzado sempre foi entre 4 meses e meio a 6 meses. E sem lesão posterior, sem reruptura. Sempre foi assim. Quer dizer, você está dizendo... Há 30 anos, mais ou menos, quase 30, 25 anos, com certeza, a gente recupera uma lesão de ligamento cruzado entre 4,5 e 6 meses. Quando você fala a gente... Então, não é nem conservador. As coisas foram levadas para esse lado... Talvez pelo não entendimento do passado. Entendeu? Porque se a gente for falar de a ciência mostrou que é melhor ficar entre 9 e 12, a ciência mostrou há 6 meses que é entre 5 e 10 meses e o tempo não diz absolutamente nenhuma segurança se você vai ter lesão posteriormente ou não, salvo se você cumprir todas as etapas. Ou seja, cumpriu todas as etapas da recuperação de um ligamento cruzado anterior, você minimiza o risco de ter uma nova lesão ou outra lesão, reruptura mesmo, entendeu? Os exames então, se você conseguir definir isso, as etapas cumpridas, você pode liberar com 5 meses, com 6 meses. E não precisa ficar 9. Então, a ciência falou há 10, 12 anos atrás que era 9 a 12. E a ciência falou agora de novo que não precisa isso. Ou seja, corroborando com o que a gente fazia lá atrás. Então, assim, não é só a ciência, o artigo falando. É o que você tem para ofertar ao paciente e o teu conhecimento técnico, a tua expertise, para entender que é possível você cumprir as etapas no prazo de 5 meses ou 8 meses, depende de como você conduziu esse processo. Entendeu? Então, assim... Hoje é muito mais tranquilo para você entender isso. É muito mais tranquilo. A gente tem monitoramentos melhores do que tinha, mas antigamente a gente conseguia ter recuperações muito melhores. Há 12 anos atrás, uma lesão de grau 1, o jogador jogava com 10 dias, 14 dias. Jogava. Peguei essa fase também na minha época inicial de fisioterapia. E hoje você, às vezes, não consegue colocar. Por quê? Porque as nuances, as exigências, entendeu? De todo esse processo seletivo, de objetivo, de atingir, assim, ele está sobrepondo. Um processo que sempre foi muito mais natural. E hoje tem muitas invenções de exercício também, que não tem um padrão específico para aquela causa. O treinamento de força, né, mas ficou muito defasado, né? Então, hoje você tem a internet, né? O cara tá fazendo uma coisa lá do outro lado do planeta, alguém viu aqui que é bonito, tá replicando, mas não sabe nem a eficácia daquilo ali. Então, hoje a gente briga muito com isso também. Você vê, o Fábio falou aqui do cruzado anterior. Pô, você tem uma boa ressonância magnética pós, né? Você tem um acompanhamento de uma ressonância. Você tem uma eletroneuromografia. Você tem ali o isocinético. Pô, o cara já fez todo o gestual no campo. Ele cumpriu as etapas. Testes inerentes ao que para liberar do gesto que ele tem. Então, assim, não justifica. Mas hoje tem muitas pessoas que ficam num computador ali colocando vários artigos que... se você é negacionista do artigo. Não, pelo contrário, eu leio todos, eu gosto. Só que o artigo está ali para ser contestado também.
E vai ter outros que vão falar uma coisa e alguns outros vão falar outra coisa. Foi como o Fábio falou. Hoje já está mostrando o que se fazia lá atrás, já está mais próximo, né, do que era feito. Então, e tem uma coisa muito interessante aí que ele tocou no assunto. A gente evoluiu em algumas coisas e eu acho que a gente se perdeu um pouco no tempo. Vamos lá. A gente sempre fez muito trabalho de areia. Areia fofa. Eu ia falar isso, cara. Esse trabalho de areia fofa, ele trabalha valências físicas. Vamos separar da preparação física. Resistência, tá? pô. A preparação física, ela usa areia com intuito. A grama com intuito de performance. O fisioterapeuta não trabalha com performance. O fisioterapeuta não trabalha com performance. O fisioterapeuta dá condições osteomioarticulares, ou seja, osso, articulação e músculo, né, para dar a condição para os profissionais da performance a fazer atuar performance. e fazer performance. Então, assim, porém, o fisioterapeuta, para que ele chegue num nível de liberar, fazer um teste num jogador que tem um ligamento cruzado anterior reconstruído, e esse teste dê ok, ele precisa trabalhar algumas valências. Que, na época, a areia fazia muito isso, ajudava muito, né? Ainda ajuda, eu ainda trabalho na areia. A sala de musculação também. Que valências são essas? Força, resistência, potência, força de resistência. Ou seja, são valências que cada uma dessas valências requer uma série de exercício. Por exemplo, só para, muito a grosso modo, para exemplificar. Eu tenho que trabalhar uma resistência muscular para começar a trabalhar uma força. Senão o músculo não sustenta, sobretudo, uma lesão cirúrgica, né? Se você quer trabalhar resistência, existe o conceito da resistência, que é você fazer uma manutenção de carga e aumento do endurance, da repetição. Se você quer trabalhar uma potência, você pode trabalhar uma potência instantânea, onde você aplica força vezes velocidade. Então, o teu exercício tem que ser em velocidade e com força. Por isso que você trabalhou força antes, né? Ou uma potência média, que é um trabalho que a gente apelidou de kick-off, que é um trabalho de alta velocidade, curta amplitude, e que ele tem que fazer um número de repetições maior no espaço de tempo pré-definido. Né? O cara que vai fazer um sprint vai fazer isso. Um corredor de 100 metros tem que fazer isso. Quem ganha 100 metros? Quem percorre 100 metros em menor tempo. Então, se você não trabalha essas valências num indivíduo, num atleta, ele não tem como entregar uma performance melhor. E o futebol hoje está pedindo muito parte física. E, ao mesmo tempo, a gente diminuiu muito esse trabalho em muitos lugares. Pode ser esse um dos fatores que está fazendo com que haja mais suscetibilidade a lesões musculares? Porque está se trocando exercícios direcionados, específicos, por exercícios mais funcionais? Aí você vai falar, você não gosta do funcional? Não, ele é essencial. Só que para eu recuperar um ligamento cruzado utilizando exercício funcional, eu tenho que antes ter dado condição de força, potência, resistência, para depois juntar a cadeia. Para ele executar o exercício funcional. Executar o exercício funcional. Um cortador no vôlei, não adianta eu fazer exercícios funcionais com ele executando o movimento na perna, levantando o braço, se eu não fortaleci especificamente grupos musculares do membro superior, do tronco, do membro inferior, e depois conectar isso tudo. Por isso, funcional. Então, tem que dar especificidade para depois dar funcionalidade. Entendeu? Então, é uma gama de coisas que hoje a gente tem. Mas como é que a gente conseguia fazer isso lá atrás com resultados excelentes e até melhores, em alguns casos, do que se tem hoje? Porque a gente estudava, se aprofundava na ciência básica, que, embora ainda tivesse com pouca aplicabilidade devido à tecnologia, que estava começando a avançar na área esportiva, a gente aplicava os conceitos das ciências básicas no nosso dia a dia.
E aí facilitava o trabalho. Maravilha, que aula, hein? Diego, você no Besiktas, né? Você trabalhou. 2018. Quais outros clubes lá fora você passou? No Terik Grozny, da Rússia. Tive uma passagem no Malmo, Suécia. E aqui no Brasil, Olaria, Bom Sucesso, Flamengo. Aí trabalhei com alguns atletas de luta. Boa Vista. Boa Vista. Boa Desculpa, Vista Boa também. Vista. Sou muito grato, Boa Vista. Querido Boa Vista, Querido que Boa eu Vista. estive lá em 2006, no octogonal João da Paulo. segunda divisão. Saudoso João Paulo. E fiz 5 campeonatos cariocas com eles e sou muito grato ao querido Zé Luca, em memória, e ao querido João Paulo, que hoje é presidente do Botafogo. Atleta de luta, você trabalhou com... Qual deles? Você trabalhou com o Anderson, né? Com o Anderson, com o Davi, com a Amanda Ribas, com o Minotouro. Agora eu só não sei... o Rogério, não o Rodrigo. O Rogério? Rogério. O Rogério grava aqui, ele tem o Toro Cachê, grava aqui. Trabalhei com eles nos camps aí. Com a Juliana Velasquez, do Bellator. Rafaela Silva, acompanho ela já há bastante tempo também. Do judô, né? Judô. Alguns atletas, o PP, que é da canoagem, trabalhei um tempo com ele também. Mas são muitos, eu vou acabar esquecendo Não, aqui. mas você trabalhou com o Anderson Silva e o nome do programa é Sua Resenha, pô. Traz uma resenha aí do Anderson. Pô, o Anderson? Cara, então, o Anderson é um cara que... Eu já trouxe aqui, ó, o mestre Rogério Camões 2 vezes. O Anderson... Trouxe o Rogério Feijão, Rafael Feijão. O Anderson é o seguinte, eu trabalhei com ele no UFC Rio aqui, no camping dele. Qual deles? O último que ele lutou. 2012? Ele tava ali... Não, 2012 não, foi 2018, pode ser 19? Acho que foi 19, se eu não me engano. Então, tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse período. Né? E o Anderson é um cara que, para mim, é o Pelé. Né? Eu acompanhei alguns treinamentos dele e não vi nada igual. E o que eu posso dizer do Anderson é um cara extremamente engraçado e alguns golpes que ele executa, ele via no videogame. É mesmo? Então ele falou, pô, será que isso aqui dá certo? E ele provou que deu certo. Então, ele via e mexe, estava ali olhando um videogame, alguma coisa assim, e algumas técnicas que ele utilizava ali, ele via nos videogames lá. Então, é um cara que eu vi treinando. Uma coisa você vê na televisão, né? Uma coisa você vê no ao vivo ali, a dedicação. E o atleta de MMA é um atleta que sofre muito, né? Porque ele tem que treinar e naquela fase final ali, ele já começa a desidratar para perder um peso. E o Anderson até que acho que não tinha tanta dificuldade, porque ele já se mantinha naquele peso ali. Mas você entra lá para tomar pancada, né, cara? Você não tem o que fazer. O cara não vai chegar assim, vai te dar flores, né? Ele não vai te receber com bombom, com chocolate. Ele vai lá te enfiar porrada. Então, assim, história engraçada do Anderson. O Anderson era muito piadista, cara. Mas o que eu via de frente nele, assim, era isso. Ele ficava vendo videogames e ficava vendo ali se aqueles golpes dos bonequinhos ali ia dar certo em algum momento na luta que ele tava fazendo. E deu certo algumas boas vezes, né? Então, acho que é isso. Os caras falam que ele via no videogame, treinava muito. O Minotauro fala que na luta com o Vitor Belfort, ele treinou pra cacete aquele chute, ele avisou que ele ia... Ele falou comigo também. Eu perguntei pra ele, Franz, e aí, como é que foi? Quantos chutes você acha que eu dei? Aquela vozinha dele assim, né? Que se falar no telefone, tu manda esse cara pra aquele lugar, né? Mas, pô... Aí ele, quantos acha? Eu falei, pô, cara, sei lá, 300, 400, tal. 4.500 chutes, cara. Ele falou, pra aquela luta? Não, ele treinou aquele chute lá. Ele fez aquilo ali. Você vê, repetição, sim, né? E ele também teve um estudo do adversário dele, né? Sim. Tanto que o Lyoto Machida, posteriormente, também aplicou o mesmo golpe. Né? E, pô, ali é aquilo, né, cara? Todo mundo falou daquela luta do Anderson, que ele lutou com a mão para baixo e tal, mas era característica dele, pô. Você imagina, você tá no octógono ali, tá lutando com um dos melhores de todos os tempos, e ele tá com a guarda baixa. Você não sabe de onde vem. Uma coisa, o cara tá com a guarda aqui, você sabe que ele vai dar um jab direto. E quando tá aqui? Você não sabe de onde vem. Então, aquilo ali também era uma forma
que eu acho que ele estava tentando mexer com o psicológico daquele adversário. E, infelizmente, deu errado. Mas se desse certo, tava todo mundo aplaudindo, como aplaudiu quando ele nocauteou lá o Forrest Griffin, né? Que foi Que pra mim é a melhor luta da história da humanidade. Pra mim, a melhor luta pra mim na vida é essa. Pô. Que ele dá um jab andando pra trás. Tem um nome pra isso, eu não esqueci. Um soquinho pra trás, assim. O jab andando pra trás tem um nome específico, eu esqueci agora. Ele dá um jab andando pra trás. E ele já tinha dado um knockdown no Forrest Griffin umas 2 vezes. Né? E ele era peso, né, inferior ao do Forrest Griffin. E ele lutou sem guarda, pô. E assim, é a característica dele. Pra mim, assim, Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, enfim, Phelps. E o Anderson tá nesse hall aí também. O Anderson, pra mim, é o melhor lutador de todos os tempos que eu vi. Assim. E vai ser difícil aparecer o Anderson. Você também tratou a Anitta, né? Trabalhei com ela durante algum tempo também. Assim, eu trabalhei com alguns artistas, né? Eu tive até um convite há pouco tempo agora para acompanhar o Green Day na... Como é que chama, gente? Me fugiu o nome. Turnê. Na turnê deles aqui, acabou que os horários não coincidiram, mas vai ficar com eles aí. E esse tipo de indivíduo também, artista, ele também leva uma vida difícil, né? Então, é uma agenda complicadíssima. É uma agenda pressão, que, é noite, aí é aquela coisa do fator sono que a gente estava falando, não dorme direito, você troca o ciclo normal do organismo. Ciclo circadiano. Agora, todo mundo fala que ela, assim, ela é um maior exemplo de determinação, ela é toda obstinada. E no tratamento, como é que é? Ela controla tudo. Você tratou o que com ela? Cara, então... Quer dizer, ela tratou o que com você? Muitas vezes eu ia lá para alguma lesão muscular ou para um recovery. Nunca foi uma lesão propriamente dita. É mais pelo aquele esforço mesmo do dia a dia, né? Ali de estar fazendo show. E é aquilo, né? É treino pra caramba, tem ensaio, tem um monte de coisa envolvida. Assim, como ela, alguns outros artistas que eu trabalhei, atendi, né? Foi exatamente por isso. É para você melhorar aquela performance para o dia seguinte. Porque o sono fica restrito. Você imagina, você pega ponte aérea o tempo todo. Pô, experimenta a gente sair daqui, pegar um avião, descer em São Paulo e voltar. Aí a gente entra no atleta de novo. Além de tudo que esse atleta faz, ele ainda joga de 3 vezes na semana, às vezes a logística é muito grande. Então, o artista também sofre muito com essas coisas. Então, ali com ela foi mais um trabalho de recovery mesmo, enfim, nunca foi para uma lesão propriamente dita. Ela tem essa conscientização de prevenção. Agora, de estrela para estrela, o Fábio, vou pedir para você contar 2 histórias do Romário. A última é da recuperação dele na final da João Avelange, mas antes, como é que você se aproximou do Romário? Foi fácil? Foi tranquilo? Teve estresse? Como é que foi para você ganhar a confiança dele? Então, em 95, na verdade, eu estou no Flamengo em 93, 94, e em outubro, mais ou menos, talvez setembro, outubro de 94, o Zico vem se recuperar da última artroscopia que ele fez ainda jogando pelo Kashima. E isso a sua recuperação resultou num convite para ir para o Japão, que eu iria em 95. Mas me apresentaria dia 2 de fevereiro no Kashima, que eles vieram fazer pré-temporada aqui no Rio, no centro de treinamento do Zico. E aí o Flamengo me pediu para fazer a pré-temporada de 95, ano do centenário, né? E eu fiz essa pré-temporada. Foi quando o Romário chegou. Lá em São Lourenço? Lá em São Lourenço. Foi quando o Romário chegou. Foi lá em São Lourenço. Aí o Romário chegou. Só que nessa ocasião, a gente não se conectou muito porque ele estava super bem, então não teve assim uma necessidade ali durante a pré-temporada. E aí eu tive um contato muito curto com ele. Em 99, quando eu volto para o Flamengo, ele está no Flamengo também. E aí era também uma pré-temporada na Granja Comari. E aí a gente estava tratando de algumas mialgias, né, de pós-treino. E aí eu cuidando dele, ele conversando com ele. E dentro dessa conversa com ele,
ele me perguntou como é que eu fazia, como é que era o trabalho que eu fazia e tal, né? Como é que eu tratava. E eu estava explicando mais ou menos para ele, né? O tratamento, enfim. Que eu tinha uma visão de que o tratamento, a dor de todo atleta era igual, né? Não diferenciava a atenção para um ou outro. E ficou de boa, tranquilo. Voltamos para o Rio, no Fla-Barra. Alguns dias depois que a gente desceu no Fla-Barra no treino, eu estou assistindo o treino junto com meu querido amigo, em memória também, José Fernando. E aí vem o Denis, massagista do Flamengo, também em memória, querido Denis, veio me avisar que para eu ir lá no departamento médico, que queriam falar comigo. Aí eu ainda olhei para a cara do Zé Fernando e falei, mas a gente acabou de sair de lá, né? Não, o Romário está lá e tal. Aí eu entrei. Aí estava o doutor Giuseppe Taranto, né? Estava o doutor Runco e estava o Romário conversando. E eu, é óbvio que eu pensei, né? Caramba, será que a conversa que eu tive com ele não foi bem aceita? Bem aceita, né? Quando eu falei que tratava todo mundo a dor, valorizava a dor de cada atleta, independente de ser mais famoso ou menos famoso, ou já realizado ou não. Aí eu sei que cada frase ali que se falava, eu estava vendo já que eu não ia ficar lá mais. Enfim, foi o contrário, né? Naquele momento, ele pediu para que eu ficasse com ele, trabalhando com ele. E eu atendia todo mundo, porém, daria essa atenção para ele maior para o acompanhamento, porque ele gostou do meu trabalho durante a pré-temporada e depois, obviamente, conversando com ele, eu soube também que ele gostou da postura que eu tive quando eu falei que a dor de todo mundo é importante e, independente de quem seja, a gente tem que tratar da mesma forma. Isso aí ele percebeu que era uma coisa bacana, entendeu? E ele achou que era legal eu cuidar dele e fiz uma parceria com ele de 5 anos, até praticamente quando ele parou. E depois cuidei de cirurgia dele pós-parada da atividade e somos amigos até hoje. Mas tem uma história legal que é a da final da Copa João Avelange, né? Que ele te procura faltando 8 dias. 6 dias. 6 dias. Porque aquela Copa João Avelange... Só para a audiência aqui entender, no dia 30 de dezembro de 2000 tem o Vasco e São Caetano. Isso. São Januário, Calambrado. E esse jogo é remarcado para o dia 18 de janeiro. Mas eles já anunciam assim muito perto do dia 18. E aí, faltando 6 dias, quer dizer, dia 12, dia 11, dia 12... Todo mundo volta a treinar. Aí eles procuram. Isso aí. E o alambrado cai exatamente no momento que ele sai machucado. Né? Pois é, não lembrava disso. Ele sai machucado, uma lesão posterior de coxa. E aí, ficou naquela dúvida, né? Se ia ter jogo ou não. E nessa dúvida foi perdurando até 6 dias antes da data marcada. E ele volta, todo mundo volta, e ele me liga para eu cuidar dele. Aí ele foi para a minha clínica e a gente cuidou em tempo integral com ele, fez todo o trabalho que era possível fazer, e ele retorna, né? Inclusive, eu convidei, na ocasião, o preparador físico que fazia esse trabalho de transição no Vasco, meu querido amigo Armando Marcial. Ele foi à clínica, acompanhou o trabalho, fizemos uma programação para que ele fizesse também o trabalho complementar, né? E deu certo. E aquele jogo eles venceram. Foi o primeiro título brasileiro do Romário. Ele dá passe para gol, faz um gol. E aí depois, quando eu acabei de recuperar ele me convida para ir para o Vasco. Né? Eu ganho uma camisa dele e ele me convida para ir para o Vasco. E eu tinha acabado de acertar a minha volta para o Japão, para um outro time, para o Nagoya Grampus. E falei para ele, Romário, acabei de acertar, tem uns 15 dias a minha volta para o Japão. Inclusive, estou viajando, acho que eu viajava 2 ou 3 dias depois, né, dessa final. Aí, não tem problema não, quando você voltar, me avisa, que você vai lá para o Vasco comigo. E quando eu voltei, eu falei com ele, cheguei num sábado, falei com ele no domingo, segunda-feira eu estava no Vasco.
começamos No Vasco ou no Fluminense? Trabalhar com ele no Vasco. No Vasco. Aí depois a gente vai pro Fluminense. Foi um grande lance isso aí, foi bem bacana, né? Porque consolidou uma amizade e um trabalho, né? E aí a gente ficou junto mais alguns anos. Tem uma coisa que eu falo, eu tenho 30 anos de jornalismo, completo esse ano 30 anos de jornalismo, né? E eu fiquei 17, 18 anos cobrindo futebol, cobrindo clube, indo a jogo, enfim. De redação, eu tive ali uns 17, 18 anos de redação. E eu sempre ouvia que a fisioterapia brasileira é a melhor do mundo. Tanto é que, pô, todo jogador, o cara tá na Europa, vem se recuperar aqui. Enfim. Por que ela é a melhor? E aí eu vou tentar dar uma contribuição. Se eu falar merda, você fala, vai pro teu cantinho ali, tu falou merda. Fique à vontade. A mão humana de vocês, pelos estudos, pelo conhecimento, ainda é o que determina? Ou não? É metade disso, metade ciência. Queria entender isso. Então, a fisioterapia ainda é a melhor do mundo, é mesmo? E como a mão humana, o contato, o calor ali, que porcentagem tem isso na recuperação? Pergunta para os dois aí. Começa. Então, eu sou suspeito a falar, Wilton, porque eu escolhi uma pós-graduação que ela é 100% terapia manual, que é a osteopatia. Então, além de fisioterapeuta esportivo, eu sou osteopata também. E ali a gente usa muito recurso da mão. Por que a fisioterapia brasileira é considerada a melhor? Eu acho muito por conta disso. O Fábio tem experiências fora do país, eu também. O que eu via lá fora? Tinha muito recurso até tecnológico, mas não tinha um material humano mão. Lá eles não tocam. Na época que eu estive lá fora, eles não tocavam muito. Era muito aparelho. E, na minha cabeça, a fisioterapia é a ciência do movimento. Então, por exemplo, dentro da osteopatia, a gente integra todos os tecidos, né, seja o tecido muscular, ligamentar, tendinoso, visceral, com o sistema nervoso autônomo e central, ou seja, o comando cerebral. Então, por exemplo, o atleta, ele vai para um jogo. Eu chego e manipulo uma região torácica dele. Por quê? Ali eu sei que eu aciono o sistema nervoso simpático-tônico dele. Eu deixo ele numa adrenalina um pouco maior para aquele embate. Num pós, tem algumas áreas do corpo que eu consigo acionar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que é reparador. Ou seja, é onde eu vou induzir ele ao recovery. Então, a terapia manual em si, a mão, ela, na minha opinião, ela determina muito. Porque sem ela, você não tem como fazer os outros recursos. Como eu falei anteriormente aqui. Você tem um bloqueio articular. Por exemplo, tem um atleta aí, até há pouco tempo o Fábio me contou que teve uma cervicalgia, né? Um bloqueio, um torcicolo. Que ele estava impossibilitado ali de fazer qualquer movimento. Dentro ali, né, da região, do ambiente ali, eles conseguiram. Mas, por exemplo, a técnica de osteopatia, né, conseguiria ter uma visão um pouco mais ampla naquilo ali, aí ia ter todos os recursos, e com a terapia manual, né, a própria traumatortopedia também, que muitos acham que é só choquinho e tal. Não, é terapia manual também. A osteopatia é mais uma ferramenta dentro da fisioterapia. Então, no Brasil, para você ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta, é obrigatório. A osteopatia é uma pós-graduação. Então, ela é 100% terapia manual. Então, ela te treina, você é forjado na mão. E a fisioterapia brasileira, ela é forjada na mão, ela é forjada no movimento. A gente sempre teve esse olhar, coisa que lá fora, hoje, né, já se muda muito. Por isso que muitos atletas recorrem a gente. Até porque a gente tem bastante estudos científicos aqui no Brasil também, é um grande polo da fisioterapia mundial, até muito por conta deles, né, que começaram tudo isso. Então, hoje a gente vê as associações e tudo mais, eu acho que tinha que ter os nomes desses caras aí, né, o Fábio, o Rosan. Então, você vê, estava falando de uma história aqui anteriormente de 2000, pô, eu estava na rua soltando pipa. Então, e lá ele já conseguiu resolver um problema em curto espaço de tempo, porque a fisioterapia esportiva é isso, velocidade versus tempo. E a mão, na minha opinião, é um fator primordial. Eu consigo ligar e desligar um botão ali através das minhas mãos. Eu vou só complementar.
Isso é 100% verdade. E outra coisa seria a questão do movimento, do exercício, ajustado a isso. A gente aqui faz o exercício que a pessoa, voltando àquela parte que eu falei anteriormente, a especificidade do exercício, da valência necessária para aquela lesão, naquela fase, adaptado o exercício para aquela pessoa. A gente não pode pedir para todo mundo fazer o mesmo exercício, porque cada um precisa de uma forma, de um exercício diferente para a necessidade dele. Entendeu? Então, quando você junta manual e exercício com especificidade, lá fora eles têm muita tecnologia. Sim. Mas não bota muita mão no paciente. Lá na Rússia tinha um armário cheio de shockwave, lá em 2015, 2016, que aqui custa uma fortuna e não tinha ninguém para usar. É o que o Fábio falou. Você tem um bloqueio articular, você tem uma diminuição daquele movimento, você resolve aquele movimento, aquele bloqueio com as técnicas manuais de terapia manipulativa e depois você dá movimento àquela pessoa, aquele indivíduo. Que a gente vê muito ao contrário, né? O cara tem um bloqueio ali e o cara fica fazendo movimento em cima do bloqueio. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa que é importante. Você faz essa terapia manual associada ao exercício sem dor. É, isso aí. Ninguém precisa, para desbloquear uma articulação, sofrer de dor. Há 30 anos eu faço sem sofrer de dor. Né? E a outra coisa é o seguinte, existe uma diferença muito grande. Ele falou, às vezes a pessoa faz um exercício dentro daquela limitação de amplitude de bloqueio, né? E acha que é normal. Por quê? Porque ele vai fazer... Aí você vai perguntar para ele, mas você trabalha o movimento? Eu trabalho mobilidade. Todo dia antes do treino eu faço mobilidade. Aí ele vai lá para a sala de musculação, vai para o ambiente, faz a mobilidade. Né? Aí começa a fazer os exercícios de mobilidade de um lado, do outro. Só que ele, muitas das vezes, tem o bloqueio de um lado. Uma rotação é maior que a outra, por exemplo. Tem mais amplitude que a outra. Mas ele não percebe, porque está inserido no engrama motor dele, no código motor dele. Está assimilado. A compensação... Adaptou, né? Está adaptado. E aí o que acontece? Existe uma diferença de mobilidade para mobilização. Exato. E antes de fazer a mobilidade, o atleta deveria passar para fazer a mobilização, para ajustar essa mobilização, para que as amplitudes de movimento sejam homogêneas. Que é a terapia manual que eu acabei de falar. Que faz isso. Então, quando você faz isso junto do exercício, isso é o que eu chamo de especificidade de exercício. Isso que a gente chama de fisioterapia. É. Ô, Fábio, eu falei aqui no início, eu acabei me perguntando, como é que é a história do Sávio em 94, quando você passa a viajar, e aí entra na história como o primeiro fisioterapeuta a viajar com um clube, e que a partir daí os fisioterapeutas passam a essa história é muito maneira. Essa história, assim, é uma bandeira para você que é fisioterapeuta e que olha para trás, tem que homenagear, agradecer. Pô, eu tava falando, eu não sou tão jovem assim também não, viu? Mas, pô, tô contando história aqui que eu tava na rua jogando bola, soltando pipo e tal. Você vê, o cara tava gramando para tu chegar agora. Exatamente. É por isso que eu tenho o maior respeito e admiração. Porque, assim, além do convívio de aluno, né, hoje é meu amigo de profissão. É um cara que é um dos meus melhores amigos. Eu tenho uma convivência, a gente se fala de forma rotineira, troca muita ideia, trocamos pacientes. Então, isso para mim é fantástico, porque, pô, o cara tava me dando aula e hoje ele me indica um paciente. Pô, o cara confia em mim. Maneiro isso, né? Então, assim, eu vejo que é legal porque é o professor, né? Ele cumpriu aquela etapa dele ali comigo, né? Ele falou, pô, forjei aquele aluno ali, eu tenho plena confiança de indicar um paciente para ele. Então, a fisioterapia tem que agradecer muito a esses caras que começaram isso aí. Eu sou muito grato a isso. Você está me dando a oportunidade, muito obrigado. Você está me dando a oportunidade de falar de uma outra pessoa que eu também tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, que é o Isaías Chinoco. Professor Isaías Chinoco. E, coincidentemente, foi naquele início de 93, 94. O 93, com o Paulo Angione dos equipamentos, né? Aconteceu ali em 93, e em 94 acontece com o Isaías. O Flamengo faz um jogo contra o Grêmio no Maracanã e é eliminado da Copa do Brasil, 2-2 foi esse jogo. E o Sávio sempre foi um craque, sempre foi um grande jogador,
muito habilidoso, muito rápido. Então, a única forma que tinha de parar ele era Na porrada. batendo nele. E o tornozelo dele sofria bastante, né? E nesse jogo ele sai do jogo com o tornozelo muito inchado e sai com uma situação muito delicada, tanto que na quinta-feira pela manhã eu já estava na Gávea atendendo ele e tínhamos um jogo pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o Corinthians do Pacaembu. Então nós tínhamos menos de 3 dias para tentar recuperar um tornozelo que estava enorme, com dor, limitação funcional. 90 e quanto, Fábio? 94. E não tinha nada do que tem hoje, hein? Não tinha. A gente não tinha 3 dias. Tinha mão. E aí nós fizemos uma força-tarefa. Mas essa força-tarefa só foi possível porque na quinta pela manhã, eu na Gávea, com o Sávio já atendendo ele, o Isaías Tinoco foi na minha sala perguntar sobre ele e tal, como é que ele estava. Eu falei como é que ele estava, ele viu o jogador, conversou um pouco com o jogador e me perguntou, porque havia um interesse da comissão técnica, e a comissão técnica, nessa época, o treinador era o Júnior. Maestro Júnior. Maestro Júnior, auxiliado pelo Jaime de Almeida, Jaimão, que já teve aqui querido com a gente. Jaimão. E os preparadores físicos eram o Marcelo Pontes, também não está entre a gente, mas é um querido amigo, companheiro de faculdade, e o Elvésio Pessoa, também, que é um grande preparador físico também, muito experiente. E eles tinham um interesse de saber se eu viajando com a delegação, que seria no dia seguinte, na sexta-feira, para jogar sábado, se otimizaria essa recuperação e teria chance, alguma chance, né, dele jogar. Naquele momento que ele me perguntou, sem hesitar, eu falei que sim. Então ele pediu que eu passasse na rouparia, pegasse o material, que eu não viajava, nunca viajava, pegasse o material com o Babão, que era o chefe da rouparia, que eu ia viajar no dia seguinte. Em memória também, pô, tem memória um monte de também. memória aí. Você vê que tem bastante tempo, né? Tudo isso, né? E aí eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa é que caiu a ficha. Falei, como é que eu digo que tem chance dele jogar com o tornozelo daquele tamanho e tal, não sei o quê, menos de 3 dias depois. Aí eu falei, abracei esse desafio e vou até o fim. E nós fizemos uma força-tarefa. Massagista ajudando, médico ajudando, a fisioterapia ajudando. Porque o que eu queria, na verdade? Ajudar, dar minha contribuição máxima para ter a possibilidade do atleta estar em campo, porque esse atleta era extremamente importante para o clube e para o treinador, né? Ao mesmo tempo, fazer com que a fisioterapia fosse vista com outros olhos. Ela saísse daquela salinha lá dentro e viesse para o palco também. Ou seja, viajasse o fisioterapeuta, tivesse a conexão maior com a comissão técnica, para poder mostrar o nosso trabalho, né? Para eles poderem ver mais de perto o nosso trabalho. E aí viajei, essa força-tarefa trabalhou pra caramba, o atleta incansavelmente, e foi, né? Óbvio que ele não foi zerado, ele foi também contribuindo com tudo que ele podia contribuir, né? E ele entrou em campo, a gente até perdeu esse jogo de 1-0, mas a partir dali saíram mais 2 matérias, porque tinha saído uma matéria que ele seria submetido a choques, que era o TENS, né? Que era o que ele tinha na época, para tentar jogar. E depois saíram mais 2 matérias no jornal falando que o Flamengo ia se preocupar e me pedir para fazer um trabalho preventivo com ele no tornozelo, já que ele tomava muita pancada ali. E naquele momento a fisioterapia foi externada, não só na mídia, mas também foi externada dentro do próprio clube, e o fisioterapeuta passou a fazer parte da delegação em todas as viagens. Uma história... E tu tava soltando pipa também. Eu tava soltando pipa e torcendo pro Flamengo. Sou flamenguista, Podia então... não ter dado certo? Poderia. Para mim não seria uma derrota, porque eu sabia da dificuldade que tinha de colocar um atleta naquela circunstância, né?
Tanto que eu, massagista, médico, a gente trabalhou pra caramba para que isso acontecesse. Foi um trabalho em equipe. Mas deu certo. E no momento que deu certo e foi colocado fisioterapeuta para fazer parte das viagens, eu acho que a vitória ela foi enriquecida, não só com o atleta tendo conseguido jogar, mas também com mais uma conquista. Uma visibilidade muito grande, né? Mais tratando de Flamengo, né? Tudo no Flamengo é grandioso. Aí a gente bate na tecla novamente, né? Antigamente se faria em curto espaço de tempo e hoje tem esses... Hoje a gente ouve muito, não é incomum, a gente, principalmente as pessoas mais experientes, mais antigas, né? Você falou aqui do Melo, a gente tem outros, né? Paulo Paixão, que é um excelente também, assim como o Melo, né? Falei do Marcelo Pontes, falei do Elvésio Pessoa, enfim. O Pavanelli, um fisiologista incrível, Paulo Figueiredo. Hoje, a gente, para muitos, a gente é considerado fora de época. Sim. Né? Mas o que nós fizemos e ainda fazemos não justifica esse rótulo. Porque nós fazíamos com resultados muito melhores do que hoje, em muitas situações. E ainda hoje a gente consegue otimizar muito o processo exatamente pela expertise que a gente tem ao longo do tempo. Né? O futebol mudou? Mudou. Tem hoje uma coisa glamourizada? Tem glamourizada. Mas a essência nós sabemos trabalhar bem. Fábio, tu trabalhou com o Evaristo? Trabalhei. Pô, todo mundo que vem aqui tem alguma resenha dele? Por duas ocasiões. Tem alguma resenha dele? Sorte que eu escuto pela televisão. É muito Rapaz, bom. tem muita coisa. De vez em quando a gente vê em rede social passando os atletas, né? Contando as histórias bacanas, né? Ah, cara, ele era um cara muito assim pra cima, tipo... Muito bom. Ele levantava o astral de todo mundo, gostava de participar dos aquecimentos com os jogadores, né? Contava muita piada, assim, naqueles momentos para descontrair, né? E tem aquelas passagens todas que a gente conhece, né? Uma das passagens que teve, que chamou bastante atenção, foi um jogo Flamengo e Bahia. E naquele jogo, ele não queria muito que o Pimentel avançasse muito, né? E o esquema que ele montou e tal, era... O Pimentel não passou. E o Pimentel já tinha aquela coisa de lateral direito de avançar, né? E aí ele, de vez em quando, avançava. Ele, não, Pimentel, não, volta, Pimentel, volta, Pimentel. E num desses avanços, o Pimentel cruza o gol do Flamengo. Aí ele passa ali, ele... Parabéns, Pimentel, belo cruzamento. Tem que fazer com a vozinha Entendeu? dele. Não consigo. Vai não, porra! Vai não, Pimentel, vai não! Porra! Aí quando ele vai, cruza e sai o gol, ele... Parabéns, Pimentel, excelente! Falei que você conseguiu, pô, não era para passar, mas passou, mas cruzou pro gol. Então essas coisas assim contagiava muito o ambiente, que o jogador gosta disso, né? Dessa proximidade. E ele sabia falar bem a linguagem do jogador. Então o jogador acabava gostando Joel, muito trabalhou? dele. Muito rápido. Não deu nem tempo de... Quando eu chego no Vasco com o Romário e logo depois... Não teve muito tempo. Não deu nem tempo, né? Não, todo mundo que vem aqui tem que contar uma história. Pô, o Evaristo é sensacional, porra, né? Todo mundo. Você falou o negócio aí, né? Que os resultados eram melhores e tal. Pô, eu lembro que quando eu ia levar um atleta pra areia, aí, vai jogar beach tênis? Vai jogar como é que é? Futebol de areia? Eu falei, o ambiente não, da areia... A gente vai trabalhar algumas valências que é necessário. Eu tenho resistência, enfim, eu tenho outras valências ali que é necessário. O ambiente na areia, ele tem um terreno irregular. Mas agora todo mundo faz, tá, mestre? Tá todo mundo fazendo novamente. O ambiente na areia é um terreno irregular, onde você, quando pisa de forma irregular, e a mensagem, a informação que vem do solo, o pé é um dos captores de postura. Então, ou seja, ele te organiza no espaço, assim como a visão, o labirinto, que são os canais semicirculares, e a articulação temporomandibular. Então, eles te organizam no espaço. Então, quando você pisa de forma irregular, o teu corpo se ajusta para isso. Por isso, só pode ir para a areia quem tem condição de ir para a areia. Ainda que esteja em recuperação. Eu não posso colocar uma pessoa na areia que vem de cirurgia de joelho se ele não está apto para isso, né? E ali você consegue estimular, né,
todas essas valências. Sobretudo força, potência, resistência. É você montar um circuito, exercícios que gerem estímulo de potência, força, resistência na areia. Teve um que Quando eles vêm para cá, para grama natural, enfim, teve um que eles vêm de outra forma. Teve um que me perguntou isso aí, ele vai jogar beach soccer? Aí eu falei, ele anda de chuteiro o tempo todo? Então, assim, tua pergunta não faz não tem uma relação, né? Como quem física trabalha, ali, né? quem é atleta de beach soccer, beach tênis, você pode levar para um piso rígido para iniciar um processo de recuperação? O importante é que você finalize no habitat dele. Não, Entendeu? essas resenhas são boas, cara, mas a gente tem que segurar a língua, porque senão dá merda. Gente, eu queria agradecer. A gente tem que marcar um bate-papo número 2, né? O Fábio Massagem veio aqui, vai vir a terceira, vai acabar vindo a terceira vez. O Diego já estreou aí, já está convidado para vir uma próxima vez. Pode marcar aqui, trazer mais um outro fisioterapeuta, enfim, mesclar as profissões para a gente... Porque é sempre bom falar Legal. da importância dessas profissões no futebol, né? Não só trazer o jogador, o técnico, mas sim, com essa aula que a gente teve aqui hoje, de mostrar como a fisioterapia é importante. E relembrar também a história como vocês contaram, né? Histórias mais atuais, histórias mais antigas, como a do Fábio. Mas é sempre bom. Queria agradecer a presença de vocês aí, pelo tempo de vocês, dedicação. Essa resenha foi especial, foi uma aula. Você que está aí do outro lado, viu a aula que tu teve, né? Agora tu está em dúvida. O que tu vai estudar, se matricula para fazer fisioterapia aí, maluco. Ou então jornalismo, é tu que sabe. Se tu quiser falar, vai falar dos dois jeitos. Não, se quiser falar, é jornalismo. Agora, se quiser meter a mão, vai fazer fisioterapia. Se tu está em dúvida do que tu quer fazer da tua vida, tu teve 2 aulas aqui. Teve uma só com ele, né? Que eu só digo bom dia, boa noite, abro, faço pergunta e desligo aqui. Então, aula, vocês tiveram com ele. Agradecer a vocês, obrigado pela presença de vocês. Já estão convidados para os próximos programas, mas ali tem a câmera, se vocês quiserem mandar recado para vocês, seguir nas redes de vocês, se tiver algum curso aí para divulgar alguma coisa, fiquem à vontade, divulguem ali. Mestre, faça as honras aí. Não, né? eu que agradeço. Sempre um bom papo, né, Hilton? Sempre um bom papo, sempre legal. Você sempre conduzindo muito bem. Não estou falando isso que sou seu amigo, já falei isso em off. Os teus podcasts são sempre muito bacanas. Você dá chance para a gente falar bastante. E a gente trazer um pouquinho desses bastidores, né? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando dentro de uma equipe de saúde. E a equipe de saúde cuida do patrimônio do clube, né? De quem trabalha em clube cuida do atleta. A engrenagem, né? E, às vezes, não necessariamente dentro do clube. Você, às vezes, está na sua clínica atendendo o atleta ou está fazendo um trabalho até na casa do próprio atleta, de home care, enfim. Mas a filosofia do trabalho não muda, né? A ideia é cuidar da saúde, da nossa contribuição para a saúde do atleta. É sempre bom falar de fisioterapia. Eu agora completo 35 anos na fisioterapia, em janeiro. Então, bastante tempo já, mas eu quero ainda permanecer mais algum tempo. Pô, tem na que fisioterapia. permanecer. Tem que permanecer, né? Ensinando. E é sempre um prazer e eu estou aqui. Sempre que chamar, estou à disposição. Bom, eu agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui com meu amigo, meu professor. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Novidades vêm por aí. Temos planos juntos aí, com cursos. Ah, que legal. Com ambiente também de fisioterapia, né? Então, é muito importante que essas pessoas permaneçam na profissão, porque é um norte que nós tivemos, né? E é um norte que deu certo, porque, como foi dito aqui, ele foi o primeiro fisioterapeuta a viajar. Pô. Hoje, os clubes viajam com 3, 4 fisioterapeutas. Então, graças a ele. Né? Então, é muito importante para a fisioterapia. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desses bastidores da fisioterapia, a importância dessa engrenagem que é primordial para que o atleta tenha sua performance, e até a próxima. Obrigado, então, pela presença de vocês. Você aí gostou, deixou seu like, salve esse conteúdo, compartilha com o pessoal do futebol, da cadeia produtiva de futebol, que gosta de fisioterapia, que gosta de preparação física. Você que deseja
sei lá, fazer jornalismo esportivo, você que deseja trabalhar com futebol, seja em que área for, enfim. Fica até o final, compartilha. Não deixe de se inscrever, acione aí aquele sininho das notificações, que aí todo programa que entrar você vai ser notificado, tá legal? Não deixe também de se inscrever nas nossas redes sociais. Vamos lá, o Instagram é Só Resenha Podcast, o Threads também é Só Resenha Podcast, o Kawaii, e muita informação, né, maluco? O Kawaii e o TikTok é Podcast Só Resenha, né? O Facebook é só e tão somente Só Resenha, não tem podcast nem antes nem depois. Por quê? Porque lá eu boto muitos conteúdos, muitos cortes por dia. Você vê os cortes, tem uma noção de como está o programa. Cai aqui no YouTube e assiste ao programa, assiste alto. Meti um jornalismo na veia, né, maluco? Assiste ao programa na íntegra, tá legal? Esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!